Estamos ao vivo? E aí, pessoal, começando mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 42, e dessa vez com um tema que nunca apareceu aqui no episódio. É a primeira vez que falaremos disso diretamente, já tivemos comentários sobre economia, ele é muito importante para o Brasil, que é o agronegócio. Bom, Pra e você... ter o selo de orgânico, né? Entendi. E você, logo no começo, falou da sua empresa, da hortaria, e a Malu perguntou se eram orgânicos, você falou, não são orgânicos, mas são seguros. Uhum. Por que seria seguro? Já são defensivos com muito tempo de uso? Como que funciona isso? Na verdade, a gente não usa defensivo químico, tá? E se te precisasse usar, não teria problema nenhum. Mas como é uma produção em menor escala, a gente não tem a necessidade de fazer isso. Como em estufa, em área protegida, já nos minimaliza aí a necessidade. Mas a gente usa muito biológico e quando precisa usar algum químico, a gente respeita a carência 100%. Né, que tem a questão da carência, de 2 dias, tem uns que tem carência 0, que tu pode usar sem problema nenhum. E que seria a carência, só pra gente entender? Carência é o período onde tu não pode colher nem consumir. Ah, tá, entendi. Né? Então, a gente respeita muito isso e usamos o mínimo químico possível porque é caro, né? E porque a gente tá num espaço protegido, pequeno, não tem problema nenhum. Então, quando as pessoas nos perguntam, eu digo que é seguro, que a gente come aquilo que a gente vende e as pessoas podem ficar tranquilas. Saiu uma pesquisa agora, se eu não me engano, semana passada, que 89% dos vegetais no Brasil podem ser consumidos tranquilamente, né? Que não tem nenhuma irregularidade. E os 11% que foram considerados com irregularidade não geram problema para a saúde. A questão é que são feitos geralmente por pequenos produtores que usaram um defensivo que era para uma cultura em outra cultura. E a gente dá 3 passos atrás e lembra daquela época que teve a liberação de defensivos, que foi um estouro no Brasil, super polêmico. Eu ia perguntar sobre isso, porque Então, dizem que tem alguns defensivos que só no Brasil são liberados. Eu não tenho nenhum domínio sobre isso e eu nem procuro porque eu só como orgânicos. Então, vou te começar pelo básico. O clima da França é o mesmo que o clima do Brasil? Não. Não. Por que vai ter um defensivo lá que a gente usa aqui? Não faz sentido. As pragas são diferentes. As pragas são diferentes, Sim. A realidade é diferente. E assim, olha, eu vou falar pra vocês, eu viajei pra França e pra Alemanha e eu fui conversar com produtores pra entender a visão deles, pra não ficar no diz que me diz que escutando Macron. Uhum. E aí, quando eu falei com os produtores, eles nos disseram que eles têm medo do produto brasileiro. Porque o produto brasileiro é muito competitivo. E baixa o preço do produto deles lá na França. Uhum. Tanto que eles fizeram protestos gigantescos em Paris, quando teve a questão da parceria, né, do Brasil. Quando ia ter aquele acordo Mercosul-União Europeia. Exatamente. E aí teve aquele boom gigantesco porque eles realmente veem a qualidade do nosso produto. Então, assim, é por isso que tem essa questão. E quando fizeram aquela liberação de defensivos, muitos foram moléculas que já existiam, mas que estavam vindo de uma forma genérica, ou seja, para baixar o custo para as pessoas terem mais acesso a esses produtos também, entendeu? E também teve muitos biológicos liberados também, não foram defensivos novos. Só que o que acontece? Vamos lá, eu planto algodão e eu não tenho defensivo específico para tal praga do algodão, eu vou ter que usar a da soja, porque é o que eu tenho. Isso aí vai ser uma irregularidade, porque não tá certo, não é para aquela cultura. Sim. Não vai fazer mal, mas não é para aquela cultura, então vai entrar naqueles 11%. Tô usando um exemplo de soja e algodão, mas pode usar para qualquer outro. Certo. E aí, no momento que tu libera mais moléculas e libera mais possibilidades, os produtores são mais assertivos e usam menos. Porque daí eles podem botar uma aplicação só que vai ser eficiente o bastante, tu vai precisar botar 3 de um produto que não é específico para aquela cultura. Então, tem isso também. Então, quanto mais assertivo tu for, e outra, defensivo químico... Que fique claro, tem o agrônomo que tem que prescrever, né? Que nem medicamento. Certo. Vai prescrever o que tem que ser colocado, da maneira que tem que ser colocada, a quantidade que tem que ser colocada, e aí tu vai lá e faz certinho. Se tem produtor que não faz isso, tá errado. Uhum. Não é no olhômetro, no disque me disque, entendeu? Uhum. E essa geração de produtores que tá chegando, a minha geração mais nova, dos filhos, netos, enfim, eles estão com um olhar muito mais crítico, porque eles estão pensando muito mais como é que o meu negócio vai impactar o mundo do que, de fato, só vou colocar o que tiver que colocar e vamos ver como é que vai ser a safra.